aqui, ó. Só deixa acontecer. Naturalmente. Antigamente, eu falava assim, torcer pro Vasco é muito bom, só quando não tem jogo. Hoje em dia, eu quero que tenha jogo. Muito bem, eu quero ver Lucas show. Pedrosa. Só não pode contratar, né? Tem transferban, pô. Ah, Vene. Mas vai Tá ser vendo? resolvido. Você tá sempre implicando as Isso aí é pessoas. resolvido rápido. Ah, é rápido. Inclusive, a gente tá aqui pra explicar pro nosso público, entendeu? Pô, Vasco vai ficar 3 anos sem... Não é assim. Não é assim. rapaziada, não é assim. É que nem o meu nome, quando caiu no Serasa, ó, tô tranquilo. É rápido. Daqui a pouco eles mandam a carta. Tu deve 10 mil, paga 300. Tá de boa, pô. A gente negocia isso aí, Esse pô. é o estilo de chamada. No jornalismo é aquela coisa. E hoje, no SBT Esporte Rio, transferban. Eles já falaram tudo que vai isso. acontecer. Exatamente. Do nosso jeitinho, né? Vamos começar com o Flamengo. Tá sentindo o peso do calendário antes do Mundial de Clubes, que já é agora em junho. O time encara o Botafogo da Paraíba, o Belo, pela Copa do Brasil e já avisando outras partidas. Deve poupar jogadores para esse duelo. A gente vai ver a reportagem na volta. O Vene vai trazer os desfalques. E eu gosto sempre de perguntar para ele: Vene, pelo seu olhar, qual será o Flamengo que vem a campo? O Flamengo está sentindo o peso do calendário e, mais uma vez, o departamento médico rubro-negro está começando a ficar cheio. Por conta disso, o planejamento para a temporada deve mudar. O time teve o clássico no domingo e amanhã já encara o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. A equipe já teve mais um desfalque confirmado. De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o exame descartou lesões cirúrgicas, mas ele já iniciou o tratamento. Além dele, Pulgar, Alan e Plata já estavam no departamento médico. No entanto, Pulgar e Alan podem estar próximos de retornar. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem. Como a competição não é a prioridade do rubro-negro, Felipe Luiz deve colocar em campo um time reserva. Arrascaeta ficou fora do jogo de domingo por desgaste físico e deve ser poupado novamente. A tendência é que o Flamengo tenha um controle de minutagem maior ainda, já que faltam muitas competições pela frente. Com isso, para a Copa do Brasil, muitos nomes podem aparecer para jogar novamente, como o jovem Joshua. E quem sabe chamar a atenção de Felipe Luiz para mais desafios no ano. E eu vou convidar você para conversar com a gente e é através do nosso Twitter, com a hashtag SBT Esporte Rio, que é essa que está aqui no cantinho da tela. Você segue a gente no @SBT Rio. Hoje vai ter enquete por lá? A enquete, qual é a enquete? A gente poderia botar uma enquete hoje. Quem será que vai conquistar CR7? Eu, Vene Casagrande, Leila Pereira ou Cris? O que você tá rindo, cara? Tem a quarta opção, ninguém. É isso. Tem essa opção? Deixa a pessoa ser feliz. Cara, vocês querem se iludir, Desfrutar cara. mentira. Não, eu não vou... Gente, eu quem não nunca, vou me iludir. quem A gente nunca não desfrutou pode, de uma eu não vou me mentira? iludir. A gente não pode iludir o povo carioca. É a mesma coisa que eu sonhar, pô, pensa aí, num carro, não dá, pô. Com a Eu Débora sou- Seco, Venê? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas vai que ela assiste ao Pô, SBT Eu Esporte falei Rio. carro, não falei avião, pô. Alguém gosta e Com manda todo pra Débora respeito, Seco. Débora Seco. Não, tamo eu que junto. falei, porque É eu isso. acho ela uma mulherão, uma coisa maravilhosa. Ô, Vene Casagrande, vamos falar de desfalque? Vamos. Se eu te adiantar essa, depois você me Pô, agradece. se você me der essa assistência aí, pô, vale mais que gol essa assistência. Esse corte chega, hein? Esse corte chega mesmo. Ô, Vene Casagrande, vamos falar de desfalques do Flamengo? Vamos, são vários. E aí? E aí que, vamos lá, em relação ao De La Cruz, que a Alcilene até comentou ali no... Depende do copo meio cheio, copo meio vazio. Depende do que o torcedor quer enxergar. Copo meio cheio. Vamos lá, uma boa notícia, ele não precisa passar por uma cirurgia, porque era algo que preocupava. A partir do momento que ele sai daquele jeito que ele saiu do Maracanã, inclusive, eu estava até perto ali do campo, parecia até que ele estava chorando naquele momento. Copo meio vazio, o jogador tem uma entorse no joelho. E é numa parte do corpo que ele já sofre muito, desde os tempos de River Plate. E aí ele vai ficar sendo desfalque até o Super Mundial. E quando a gente fala até o Super Mundial, é importante mencionar que até lá o Flamengo tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e até mesmo pela Libertadores, porque o Flamengo ainda não está classificado para a próxima fase da Libertadores. E, levando em consideração o momento que o Flamengo vive em relação a desfalques, já não tem Pulgar, já não tem Alan, e aí não vai ter o De La Cruz.
Ou seja, a vida do técnico Felipe Luiz fica extremamente difícil para escalar esse meio de campo do Flamengo diante de um forte rival na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Eu não vou falar nem Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Belo. Se o Flamengo poupar vários jogadores, mesmo assim, tem chances de vencer o time dentro do Maracanã. Isso, para mim, não me preocupa. O que me preocupa é a sequência de jogos até o Super Mundial, pensando no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo hoje está muito atrás do líder Palmeiras e corre o risco de ficar mais atrás ainda, porque se perder o jogo lá em São Paulo, o que não é nenhum absurdo. O Flamengo jogar lá em São Paulo, no Allianz Parque, e perder para o Palmeiras, sobretudo porque o Palmeiras vive um grande momento e o Flamengo tem muitos desfalques. Então, de fato, a vida do Flamengo, a vida do técnico Felipe Luiz está mais complicada diante dessas ausências. Mas, repito, copo meio cheio, pelo menos o jogador não vai passar por uma cirurgia, que era algo que preocupava. E aí, quando a gente pensa em controle de minutagem durante a temporada, né, Pedrosa, é sempre muito delicado, porque olha a situação do Flamengo agora. Um confronto eliminatório, que é contra o Botafogo da Paraíba. Ele não tem um placar confortável, mas ele é o Flamengo, e o Botafogo da Paraíba está numa outra prateleira, não tem como a gente dizer que não é assim. E o próximo confronto, no Brasileirão, é um confronto direto, brigando pela liderança, né? Quase, para encostar mais no Palmeiras, porque o Flamengo não consegue passar o Palmeiras, matematicamente falando. O que você faria? Porque depois é um monte de resultadista. Eu avisei, olha aí. Não. Contra o Central Córdoba, quando o Felipe Luiz escolhe poupar 3 peças, né? 3 peças. E acabou perdendo, antes ninguém falou nada. E depois, olha aí, não sei o quê. Antes da partida rolar, você, se fosse Felipe Luiz, ia botar minutagem no banco para todo mundo, ia tirar geral, ou você ia misturar, Lucas Pedrosa? Pro jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo, da Paraíba. Mim, reserva total. Total? Totalmente reserva. Para mim, 1-0 lá, correto? Sim. Não conseguiu o resultado que gostaria, um resultado confortável, digamos assim. Até produziu para isso, mas não conseguiu, lembro muito bem dessa partida. Agora, quais são as prioridades do Flamengo na temporada? Na minha cabeça, deveria ser Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na cabeça do Flamengo, da direção, é Campeonato Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil, gente, o Flamengo ganhou ano passado. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil diversas vezes. Então, se você tem dentro desse calendário ainda um Super Mundial para jogar, se a sua prioridade é o Campeonato Brasileiro e você vai enfrentar o líder do campeonato, que você já está a 4 pontos, fora de casa, pensando em Copa do Brasil, é time reserva. Time reserva, e digo mais, daria oportunidade para os garotos, daria oportunidade para os moleques da base para eles jogarem, para descansar os titulares do Flamengo já desfalcado e focar no que realmente interessa, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Gente, se o Flamengo perde para o Palmeiras fora de casa, são 7 pontos de diferença. Bastante. A tragédia, ela é grande. Por quê? Daqui a pouco começa o Mundial de Clubes, tudo bem que vai ser outro campeonato pós-Mundial de Clubes e tudo mais, mas se você ir para o Mundial, que é o caso do Palmeiras e do Flamengo, com 7 pontos de vantagem para o seu para o seu rival, para o seu vice-líder, digamos assim, é muito confortável para o Palmeiras e uma pressão muito grande para um Flamengo que não está bem na Libertadores, que está sofrendo na Libertadores, que ainda vai ter confrontos decisivos nas oitavas de final. Já o Palmeiras não, vai decidir em casa todos os jogos da Libertadores, vai ter condições, por exemplo, ganhou do Ceará, acho que o Palmeiras vai usar o time reserva contra o Ceará? Acho que não, mas tem condição de poupar, tem condição de descansar essa equipe. Então, para mim, Flamengo, prioridade não é Copa do Brasil. Time reserva, Libertadores e Brasileirão, Libertadores, que seja. Mas essas são as 2 competições do Flamengo. Já vai falar também, você só vai mostrar uma imagem, Tá, você vai falar sobre isso já. Acabaram de me avisar, a gente tem imagens aqui do Santos Dumont da chegada de quem? Do adversário do Flamengo? Que legal. E eu corri achando que era sério, porque a gente tem uma câmera aqui no topo do nosso prédio que realmente pega o Santos Dumont. Eu falei, gente, é alguma coisa séria. Fernanda chama. O Alex, você também pensou? O Alex fica com ponto eletrônico também. Vene Casagrande, volte para a seriedade do nosso papo. Vamos lá. O que você ia falar? Só para dar uma boa notícia no meio dessa enxurrada de notícias ruins envolvendo jogadores lesionados. Acabei de publicar nas redes sociais que o Vinha, lateral esquerdo que não entra em campo desde o dia 11 de agosto, tem previsão de volta para o dia 28, para o jogo contra o Deportivo Táchira, pelo menos relacionado, ficando no banco de reservas. Para mim é uma baita notícia, tendo em vista que o Ayrton Lucas não vem fazendo grandes partidas, está oscilando bastante, e quando o Alexandre não joga, o Ayrton Lucas joga, o nível cai bastante na lateral esquerda do Flamengo. Então fica aí pelo menos uma boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Tô doida.
Ou você já deu a atualização do De La Cruz? Que não vai precisar de cirurgia? Eu comentei já. Comentei. Já? Comentei. Big Tem alguém doido lá? Tem alguém. Eu, hein? Tem que não tomar sou eu. vacina. É. Não Foi tomou boa a vacina. vacinação? Você vacinou mais pessoas ontem? As pessoas me passavam na rua, Pedrosa, traz aquela dose. Aí eu falei, tranquilo, irmão, fica tranquilo que hoje tem de novo. Ô, Vene Casagrande, você... Pedrosa deu a opinião dele, eu já sei a sua, no off você falou com a gente. O que você faria também em relação à escolha do Filipe Luiz? Não tem erro, né, ô Vene, ou tem erro? Eu acho que é você dar minutagem para alguns jogadores que não vêm ganhando grandes oportunidades. Eu começaria, por exemplo, com o Matheus Gonçalves, na posição que o próprio Filipe Luiz acha que ele rende mais, que não é na meia, como ele entrou contra o Botafogo, é aberto na ponta direita. Daria minutagem ao Juninho, botaria o Danilo na zaga, pouparia um dos zagueiros, obviamente. Daria minutagem ao João Vitor também na zaga, botaria Ayrton Lucas na lateral esquerda, não botaria o Alexandre de forma alguma. Acho que o Alexandre tem que estar à disposição contra o Palmeiras. Lembrando que contra o Palmeiras é grama sintética. Então, por isso, bota na ponta do lápis se vale a pena você forçar, entre aspas, o retorno de alguns jogadores que estão lesionados. Muita gente me questiona sobre o Pulgar. Existe a chance do Pulgar ficar à disposição contra o Palmeiras? Existe, só que isso vai ser colocado na ponta do lápis. Por ser grama sintética, eles entendem que exige muito mais do atleta. Vale a pena correr o risco de perder o jogador para o Super Mundial? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas diante do Botafogo da Paraíba, repito, com todo respeito ao Belo, mas o Flamengo, mesmo poupando geral, botando um time reserva, todo reserva, o Flamengo tem condições de vencer o time dentro de casa. E olha só, o Wesley, o lateral do Flamengo, ele se casou ontem com a Amanda Martins. Parabéns aí pro casal. Ela é a mãe da filha, né, do casal, a pequena Alice. Aí o padrinho do casamento, gente, foi o Gerson. Bacana. Devem ser bastante amigos, né? Pra eles serem. São. Durante a festa, o lateral direito fez um discurso em homenagem à Gerson. noiva? Não. Ao Gerson. Em homenagem ao seu companheiro de time que faz aniversário hoje. Parabéns pro Gerson. Vamos ver o que o Wesley falou, bem emocionado sobre ele. Ele foi um dos caras que mais abraçou o Flamengo. É isso, gente. Por isso que hoje eu tô onde eu tô, por causa dele, ele sabe. Esse vagabundo fala, por causa dele, ele sabe. Esse vagabundo fala, é o Gerson Wesley. É o Gerson Wesley mesmo, onde for, na fase ruim, na fase boa, nós vai estar lá na seleção, jogando lá fora, vou visitar ele onde ele estiver, e ele sabe disso. Por isso que eu puxo. Oi, parabéns pra você, nessa data querida. A produção, quando falou pra mim, eu falei, gente, mas não era pra ele fazer homenagem pra noiva? Ah, não, era aniversário. Aniversário vale, pô. O cara, um dia antes não vai ser padrinho ali, depois é aniversário. Mas, ô, Lucas Pedrosa, aí as mulheres vão se identificar comigo agora, Vene Casagrande. A mulher sempre tem o marido do namorado, tem aquele amigo... Sim. Que parece... Entendeu? Que tá mais feliz com o amigo. São duas esposas. O amigo e a mulher. Você tem esse esposo? Tem alguns. Quem é? Quem tem são? o Bruno Magalhães, Olha aí. Pedro Certeza. Tu olha, parece que é o esposo. Igor Entendeu? Julião. Tem uma galera aí, Biel, que é meu amigo também. Enfim, muita gente aí. Eu tenho alguns esposos por aí. Ô, Vene Casagrande, eles são bem amigos, né? Deu pra perceber, hein? São, pô. E o Gerson ajudou o Wesley demais, cara, na fase ruim do Wesley, quando o Wesley estava sendo muito criticado, quando o Wesley não conseguiu ir para a Europa naquela negociação frustrada, o Gerson abraçou o Wesley, e não só o Wesley, o Gerson ele faz isso. É um líder mesmo, ele não usa a faixa de capitão à toa, nos bastidores é um jogador extremamente importante. E eu acho que o Gerson ele tem experiência já o suficiente para ajudar esses jovens atletas, porque ele já passou por isso tudo aí no futebol. Ele vive o melhor momento na carreira dele, como ser humano, inclusive ele mesmo fala sobre isso, a maturidade que ele adquiriu com o passar do tempo. E é isso, eu acho que o Gerson ele abraça os garotos, abraçou o Wesley e a gente pôde ver que deu certo. Muito bem. Ô, Vene, você tem informação sobre a pré-lista do Ancelotti? Tem jogador do Flamengo? Tem fogão também, não tem? Eu confesso que eu não sei do fogão, Fernandinha, porque assim, como que funciona a pré-lista? Os clubes eles são comunicados se alguns jogadores estão na pré-lista. E não tem número limite dessa pré-lista. Eles vão botando vários jogadores e no final eles vão convocar aquela lista final. No Flamengo, por exemplo, são 6 jogadores. Danilo, Alexandre, o Wesley e Gerson, inclusive os dois estão, Pedro e Léo Ortiz. Desses 6 aí, Fernandinha, a minha opinião, eu acho que 4 podem pitar na lista final.
que no caso é o Gerson, o Wesley, o Danilo e o Alexandre, embora o Danilo muita gente critique, mas o Danilo é um cara que o Ancelotti acompanha há muito tempo, e o Alexandre faz boas partidas com a camisa do Flamengo na lateral esquerda, e a gente sabe que a posição em si não goza de tantos jogadores à disposição nesse momento. Léo Ortiz, eu pessoalmente vou torcer para que ele seja convocado, porque está jogando muita bola, merece estar na lista e não acredito no Pedro sendo convocado. Primeiro que não é um estilo de jogo que o Ancelotti gosta bastante, esse centroavante, clássico, e outra que ele não vive uma grande fase, inclusive no Flamengo ele não é nem considerado titular absoluto com o técnico Felipe Luiz atualmente. Então, esses são os 6 jogadores do Flamengo que estão nessa pré-lista, a ver se eles serão convocados para a lista final. E do meu fogão, Alex Telles e Igor Jesus também estão nessa pré-lista do Ancelotti. Ô, Lucas Pedro, ô, Cris, foi alguém do Fluminense, Cris? Você viu a pré-lista? Sabe quem? Ó, Casimiro e Richarlison estão. Exato. Os dois estão. Casimiro, Richarlison. Você tocou nesses nomes aqui em relação Sim. a eles voltarem a figurar a seleção. E o Neymar também está nessa pré-lista, Lucas Pedrosa? Casimiro e Richarlison que se enfrentam amanhã, inclusive, pela final da Europa League. Manchester United e Tottenham, os dois titulares, inclusive, fazendo boas temporadas. O Casimiro, principalmente, um pilar do time do Manchester United. Neymar... Não era pra estar? É óbvio que não. O jogador não joga. Pra mim, tem que jogar o jogador que tá jogando. O jogador que pode estar na lista da seleção brasileira é o jogador que entra em campo. O Neymar não entra em campo. Concorda, Vene Casagrande? Concordo, inclusive ontem eu fiz uma participação de um VT que rodou aí no SBT e eu dei essa opinião e eu vou além. Hoje o Neymar, ele é digital influencer, ele não é mais jogador. Se a gente for analisar, inclusive, parabéns aos colegas do UOL pelo material que eles trouxeram em relação ao contrato com o Neymar hoje, ele é um digital influencer, ele não é atleta. Ele não está à disposição, como é que ele vai estar numa pré-lista de convocação para a seleção brasileira, sendo que você não sabe nem as condições físicas dele. Não faz o menor sentido. Ah, ele pode estar na pré-lista e não está na lista final. Eu duvido que o Neymar não seja convocado nessa lista final. Ainda mais agora, que tem notícia que ele vai ser relacionado novamente pelo Santos. Enfim, vai voltar a jogar futebol. Não vai exercer só o papel digital influencer, tal como ele vem exercendo ultimamente. Então, assim, atualmente o Neymar é uma incógnita. Se é uma incógnita, por que você vai convocá-lo? E vai além do campo. Eu acho que a postura do Neymar em relação ao Santos tem sido uma postura muito ruim. O Santos está na zona do rebaixamento, o Santos está afundado na zona do rebaixamento, se eu não me engano só tem 5 pontos, só está na frente do Sport que tem 2, que para mim, inclusive, já é um forte candidato a ser rebaixado. E o Neymar, enquanto estava acontecendo um clássico entre Corinthians e Santos, um clássico onde, obviamente, o Neymar tem uma representatividade muito grande, que poderia estar com seus companheiros, e não tem nada contra a Kings League, que para mim é uma competição bem legal, uma nova modalidade e tudo mais, mas ele estava lá na Kings League rindo. Então, assim, a postura do Neymar com o seu time de coração não é uma postura decente. Por que eu acho que ele vai se importar com a seleção brasileira? Não me parece isso também. Lucas Pedrosa, ô DJ Careca, o que você quiser, 3 segundinhos para eu começar a falar desse assunto aí. Vamos ver o que o DJ Careca separou para você. 3, 2, 1. A baleira vai vir, Ele, o DJ Careca.